Sonhei com um arrebatamento essa noite e sonhei que eu ficava aqui no arrebatamento. Esse vídeo é para mulheres cristãs ou para mulheres que acreditam no sobrenatural. Que existe céu, mas que também existe inferno. Se você não acredita, pode pular esse vídeo. No meu sonho, eu estava no meio de todo aquele movimento da grande tribulação. Então, tsunami acontecendo, larva de fogo vindo atrás da gente com muita veemência, pessoas tentando se matar, muita guerra, enfim, aquele desespero total. E eu acordei traumatizada no meio de todo esse desespero. E aí, no meu devocional, Deus palestrou muito forte no meu coração. Quero até gravar o que ele palestrou no meu coração. Mais arrumada, né? Porque a pessoa tá aqui cuidando da casa. Sobre se distrair com as coisas dessa terra. Quando a gente fala de ficar aqui no arrebatamento, a gente pensa sobre aqueles grandes pecados, que são adultério, fornicação, roubo, enfim, esses pecados que são mais conhecidos, que a gente fala que são pecados maiores, apesar de saber que não existe pecadinho, pecadão, é tudo pecado. Mas a gente não vai entrar nesse mérito agora. A gente só pensa nesses pecados que são mais conhecidos. Mas Deus me despertou no meu devocional sobre estar distraída com as coisas dessa terra. E quando eu falo estar distraída, não é com coisas que são erradas, são coisas que são lícitas. Por exemplo, agora o Estevão acabou de dormir, eu acabei de colocar ele para dormir. Tô aqui lavando as vasilhas do café para começar a preparar o almoço. E a minha vida, ultimamente, tem sido isso. Trocar fralda, fazer comida, lavar roupa, lavar vasilha, enfim. Aquele turbilhão de casa que a gente que é dona de casa sabe que não acaba nunca o serviço. Eu confesso que, ultimamente, eu tenho ficado meio relapsa em relação a essas coisas espirituais. Não que eu tenha parado de orar, não que eu tenha parado de ler a Bíblia ou parado de ir para a igreja, mas que eu diminui um pouco essa frequência, porque eu tenho deixado as coisas da casa e as minhas obrigações de rotina à frente de todas essas coisas que são prioridade. A palavra de Deus diz: busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Felizmente, eu estava deixando o serviço de casa como a minha prioridade, e Deus me despertou quanto a isso. Eu sei que a gente tem muitas coisas na cabeça, e o inimigo tem trabalhado, nós mulheres, principalmente, sobre essas coisas, porque a gente tem muito mais responsabilidade, a gente toma pra gente muito mais responsabilidade. Casa, menino, esposo, trabalho, igreja, tudo sobre a gente. E a gente quer abraçar o mundo, sendo que a gente não dá conta de todas as coisas e a gente está esquecendo o principal, que é a nossa salvação, que é a nossa espiritualidade, que é o nosso relacionamento com Deus. Não tô falando pra gente deixar a nossa casa dar bicho, porque eu não consigo deixar a minha casa. Antigamente eu não ligava pra casa. Depois que eu tive filho, eu tô maníaca de limpeza. Mas a gente tem que deixar como prioridade Deus. Porque quando a gente tá no início de um namoro, de um relacionamento, a gente só tem como prioridade aquela pessoa que a gente tá conversando. E por que com Deus a gente faz diferente? Se a gente diz que ama tanto a Deus, por que a gente deixa Ele como segundo plano? Por que a gente fala: Deus, depois que eu lavar essa vasilha, a gente vai ter nosso encontro, depois que eu limpar essa casa, e Deus está lá te esperando naquele mesmo lugar que você ia antigamente para conversar com Ele. Nós, mulheres, temos deixado outras coisas tomarem o lugar do nosso Deus. Mesmo que essas coisas não sejam pecado, mesmo que essas coisas não sejam lícitas, mas elas têm lugar e hora certa para estar. Não permita que o inimigo te distraia, porque ele tem mudado a estratégia. Antigamente ele queria nos tirar da presença de Deus. Quando ele entende que você é uma mulher que está com os seus pés firmados em Deus e que ele não vai conseguir te tirar da presença dele, ele começa a querer te distrair.